dia, turma. Boa tarde, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. A aula passada, nós começamos a aprender um pouco sobre equação, tá certo? E a aula de hoje também a gente vai continuar com a equação, tá certo? Só que a gente hoje vai aprender uma coisinha chamada equivalência, tá certo? Ô Deoclésio, o que é equivalência? Vê só, uma equação ela não é dividida em duas partes, em primeiro membro e em segundo membro, professor. E o que divide o primeiro membro e o segundo membro é o sinalzinho de igualdade, não é isso? Então veja só, esse aqui é o primeiro membro e esse aqui é o segundo membro, ok? Então essa equação ela está equilibrada, certo? O primeiro membro e o segundo membro, já que um lado é igual ao outro lado, ela forma um equilíbrio entre os membros e ela está equilibrada, tá certo? Só que o que acontece? Para a gente resolver, a gente precisa mudar letras ou números de lado, não é isso? Lembra que mostrei isso na outra aula, que geralmente a gente deixa a letra no primeiro membro e os números no segundo membro? Estão lembrados, então? Mas só que o que acontece? Quando a gente muda coisas de lado, a balança é como se fosse uma balança dessa daqui, ó, que geralmente tinha nas feiras. Eu não sei se é algum que você já viu. Tem um pratinho aqui e um pratinho aqui. Aí coloca a verdura aqui e o peso aqui. Aí diz, eu quero 1 quilo de tomate. Aí você coloca um peso aqui de 1 quilo e vai colocando o tomate. Quando a balança fica equilibrada, certo? É porque tem 1 quilo de tomate. Aí o que acontece? Quando eu mudo letra para um lado, número para outro, o que acontece? Ocorre um desequilíbrio, certo? Por isso a gente precisa entender um pouquinho sobre princípio aditivo da igualdade e princípio multiplicativo da igualdade, tá certo? O que acontece? Eu pego, certo? Esse 4 é número e x é letra, não é isso? Então esse 4 eu precisava colocar ele para outro lado. Mas quando eu coloco para o outro lado, eu estou tirando daqui. Então o que acontece? A minha balança é como se ela ficasse desequilibrada, certo? Aí a gente precisa entender um pouco do princípio aditivo e multiplicativo para a gente entender uma coisinha. Lembra que quando aqui é positivo, quando eu coloco para outro lado, eu disse que mudava o sinal. Quando muda o sinal é justamente por causa desse princípio aditivo, tá certo? Aqui, ó, veja só. Aqui está o quê? Somando. Aí quando vinha para o outro lado, vinha subtraindo. Mas por que é isso, professor? É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu não quero eliminar esse 4 daqui. Para eu eliminar esse 4, eu tenho que fazer o quê? Retirar 4. Mas o que é que diz o princípio aditivo? Se você tirou 4 daqui, obrigatoriamente tem que tirar 4 do outro lado. Então, ó, por isso quando eu pego esse 4 e digo a você que eu vou passar para o outro lado, ele vai negativo. É porque a gente não quer explicar muito, entendeu? Mas é justamente pela essa questão desse princípio aí aditivo. Porque para eu tirar esse 4 daqui, eu tenho que acrescentar menos 4 aqui. Para fazer o quê? Tu tem 4, perdesse 4, ficasse com nada. O 4 desapareceu aqui. Mas ele não aparece lá no outro lado negativo, é porque é como se eu tivesse a minha balança. Não é isso? Eu tenho aqui 4 tomates. Não é isso? E aqui eu tenho 1 quilo. Aí eu vim e retirei uma tomate daqui. A minha balança subiu. Então eu tenho que retirar um pouco do peso desse lado. Foi isso que aconteceu. Se eu quis tirar esse 4 daqui, eu tive que retirar 4. Eu acrescentei por minha conta 4. Mas se eu acrescentei por minha conta 4, eu também tenho que acrescentar no outro lado. Aí ficou assim desse jeito, ó. X aqui desapareceu é igual a 10 menos 2, 8. E 8 menos 4 vai dar? Não, é 10, tá certo, vai dar 4. Aí ficou assim a minha resposta, tá certo? Desse jeito, usando o princípio aditivo. Deu agora, isso eu não entendi muito bem.
coloquei aqui outro exemplo, tá certo? Mais exemplos pra gente. Esse primeiro exemplo aí, ó. Imagina, o que é que eu quero fazer? Eu quero retirar esse 3 daqui. Mas para eu retirar esse 3, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que menos 3, porque 3 menos 3 vai dar 0, ele vai desaparecer. Mas olha o que é que acontece. Se eu coloquei por minha conta esse menos 3 desse lado, no outro lado eu também tenho que colocar menos 3. Aí veja só como vai ficar. Menos 3, 3 com menos 3, nada. Aí vai ficar 2x, ó. Esse lado já ficou 2x. E 4 menos 3, 1. Ficou assim. Qual é o problema? O problema é que desse lado tem menos e não pode ter menos desse lado. Aí o que é que eu tenho que fazer? Desculpa, minha gente. Desse lado tem x e não pode ter x desse lado. X está desse lado aqui. Aí o que é que eu faço? Retiro o x aqui para esse x desaparecer. Mas se eu tirei x daqui, o que é que eu tenho que fazer? Tirar x também desse lado. Para a minha balança ficar equilibrada. Então ficou assim, ó. Esse x menos esse desapareceu. E tinha 2x menos x, vai dar x. X é igual a 1. Esse é o princípio aditivo. O princípio aditivo tu tanto pode retirar quanto pode colocar, tá certo? Mas daqui a pouco eu vou falar um negocinho para vocês, tá certo? Princípio multiplicativo da igualdade. O que é isso, professor? Ele é desse mesmo jeito. O que ele diz? Olha, se tu precisar multiplicar esse lado por 2, obrigatoriamente tu vai ter que multiplicar esse lado por 2. Lembra que aqui, quando eu tirei 4, eu tive que tirar 4 do outro lado. Quando eu tirei 3 aqui, eu tive que tirar 3 do outro lado. Então, se eu multiplicar por 4 aqui, obrigatoriamente o outro lado eu vou ter que multiplicar por 4. Se eu multiplicar por 2, ô Dioclésio, de onde tu tirasse esse 2? Eu que resolvi colocar 2, porque em algum lugar vai melhorar para mim, certo? Então, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 10, 20. E 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Essa conta é equivalente a essa, por isso se chama equivalência. Por quê? Eu multipliquei esse lado por 2 e multipliquei esse lado por 2. A conta agora ficou diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Contas equivalentes, minha gente, são contas diferentes, mas o resultado é o mesmo. Então aqui, ó, um exemplo. Quero resolver essa conta. Aí eu penso assim, poxa, se tivesse 2 aqui em cima, eu ia poder cortar esse 2 com 2 de baixo. Então, bora colocar 2 aqui? Como é que eu coloco 2 aqui? Multiplicando essa conta todinha aqui por 2. Mas quando eu multiplico esse lado por 2, o que acontece? Eu também tenho que multiplicar esse lado aqui por 2. Aí ficou assim, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes x, 2x. Aqui embaixo tem 2, né? Olha o que acontece, eu vou poder cortar. E 2 vezes 48. 2 vezes 48 dá 96. Aí o que acontece? Esse 2 eu posso cortar com esse 2. Aí ficou 4x mais x. Aí vai ficar 5x é igual a 96. Aí o que acontece? Eu quero eliminar esse x. Então o que é que eu faço? Eu divido... Eita, desculpa, eu quero eliminar esse 5. Eu divido esse 5 para aqui e divido esse 5 aqui. Eu coloquei esse 5 dividindo por minha conta, porque eu quero eliminar esse. Aí esse 5 ficou aqui, ó. Aí eu corto, aí fica assim, ó. X igual a 96 sobre 5. Agora ver se dá para dividir. 9 dividido para 5 dá 1, sobra 4. 46 não dá para dividir para 5. Então, ó, a resposta é essa. Mas vocês lembram que logo no início eu falei que eu ia falar, quando eu terminei de falar isso aqui, eu disse que eu ia falar uma coisinha para vocês. Chegou a hora. Essa questão de equivalência, princípio aditivo e princípio multiplicativo, eu estou explicando a vocês porque está no livro e eu tenho que dar todo o assunto do livro, mas só que serve mais para complicar a cabeça de vocês.
Então eu já vou ensinar logo a vocês o modo prático, o modo de resolver essas contas, tá certo? Então, toda vez que resolva uma equação do segundo grau, do primeiro grau, o que você vai fazer? Bem simples. Esqueça de princípio aditivo. Se ele pedir para você resolver pelo princípio aditivo, princípio multiplicativo, esqueça, não resolva. Se ele não só vai pedir a resposta, só vai pedir a resposta. O que você faz? Vou pegar aqui um exemplo do livro. Tá certo? Vou dizer a página 98, quesito 6. Eu vou pegar a letra F, certo? Vou pegar a letra F. Ah, professor, está pedindo para resolver pelo princípio aditivo. Não. Resolva do modo mais fácil, que é esse. Tá aqui. E ainda eu peguei a mais difícil para vocês, tá certo? Pelo princípio aditivo ou multiplicativo, eu ia ter que eliminar esse 5 e eliminar esse 7. Então eu ia ter que fazer o quê? Multiplicar essa conta por 5. Aí esse lado eu ia multiplicar por 5 também. Depois eu ia multiplicar essa conta por 7. Aí esse lado eu ia multiplicar por 7 também. Se você acha fácil assim, você faz. Eu acho mais fácil assim. Você vai tirar o MMC de 5 e 7, porque eu tenho um denominador aqui. Ah, Deoclésio, se não tivesse número aqui embaixo, tu não ia nem precisar. Certo? Mas tem. O MMC de 5 e 7 é só fazer 5 vezes 7, que vai dar 35. Aí tu vai fazer assim, ó. 35 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 2x, aí vai dar 14x. 35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 12, 60. Aqui embaixo não tem nada. Quando não tem nada é 1. 35 dividido para 1 é 35. E 35 vezes x é 35x. Aí tu vem e elimina aqui embaixo, porque tu já terminasse a conta. Aí ficasse com a conta assim, ó. Aí, pelo princípio aditivo, se tu quer eliminar esse 60, tu ia ter que fazer o quê? Retirar 60 daqui e retirar 60 daqui. Não é mais fácil, do lugar de ficar retirando, tu fazer isso, ó. 4x é igual, aí tu pega esse 60 e faz isso, ó. Bota para esse lado. Ele não é positivo, aí ele vem negativo. Tu repete o 35 e coloca o menos 60. Só mudar o sinal quando ele mudar de lado. Aí vai ficar 4x é igual a 35 menos 60. Isso aqui vai dar menos 25. Então, x é igual a menos 25. Aí esse 4 tu também passa para cá. O 4 ele não estava multiplicando, aí ele vem dividindo. Aí vai ficar menos 25 sobre 4. Vai ficar assim, desse jeito a resposta. Do lugar de estar fazendo, multiplicando por 2, toda a conta, perdendo esse tempo, tu só muda o sinal. Vê só, toda vez que o número estiver acompanhando o x, ele está multiplicando. Então, quando tu tira ele, o 4, e jogasse ele para o outro lado, ele foi dividindo. Toda vez que o número está somando, tu joga ele para o outro lado, subtraindo. E toda vez que ele estiver subtraindo, tu joga para o outro lado, somando. Eu sei, minha gente, é difícil, eu compreendo. Eu não estou aí perto de vocês para tirar dúvida, mostrar um bocado de exemplo, fazer um bocado de conta, tá certo? Mas logo eu vou estar pertinho de vocês e a gente vai, todas as dúvidas a gente vai sanar, tá certo? Mas se esforce, procure entender, volta o vídeo, certo? Eu não tenho muito tempo, que o vídeo tem que gravar 10 minutos, certo? No máximo 15, então é isso que a gente está podendo fazer agora. Tá certo? Então veja só, na página 98, vocês só vão fazer o exercício 6. Vocês vão colocar lá. O mais difícil eu fiz. Pode fazer do método que eu ensinei a vocês, já resolver uma equação do primeiro grau, como foi a semana passada.
separando letra de número, tá certo? Não precisa fazer pela equivalência, nem usando o princípio aditivo e nem o princípio multiplicativo, não. Eu só expliquei isso porque está no livro e eu tenho que explicar, tá certo? Você pode resolver desse jeito que eu fiz com você, do jeito que eu ensinei a semana passada e o jeito que eu fiz aqui, certo? Separando letra para um lado, número para outro lado, tá certo? E até a próxima aula.